No final do seu sermão mais conhecido e mais famoso, Jesus o conclui contando uma pequena parábola. As parábolas eram histórias reais ou fictícias que tinham uma aplicação tanto moral quanto espiritual. E Jesus ele conta essa pequena história dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu creio que quando Jesus conta essa pequena história, ou essa parábola, ele não estava tentando dar orientações de engenharia civil. Eu creio que ele estava falando sobre a vida e sobre a necessidade de podermos identificarmos como estamos construindo a nossa vida. Jesus, na verdade, apresenta uma proposta de podermos edificar a nossa vida sobre a rocha. E ele fala que construir sobre a rocha é uma atitude sábia. Então ele nos convida a sermos sábios na construção da nossa vida. A rocha ela é comparada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como a própria pessoa de Deus e também comparada como a sua palavra. E isso nos mostra a necessidade de fazermos uma escolha, e esse é o convite de Jesus, de podermos construir a nossa vida baseada na palavra de Deus e na pessoa de Deus. E ele mostra que esse é o melhor lugar, é o lugar mais seguro que nós podemos construir a nossa vida, sobre Deus e sobre as verdades da sua palavra. E eu creio que uma das coisas que nos mostram essa necessidade de construir a nossa vida em Deus e na sua palavra estão nas circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida que são comparadas a esse vento, a esse rio, a essa chuva que cai sobre as casas, independente se elas foram construídas sobre a areia ou sobre a rocha, nos mostram que as circunstâncias podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas a diferença está no fato que quando nós construímos sobre lugar sólido, mesmo que essas coisas aconteçam, elas não são capazes de destruir a nossa vida. Que nós possamos entender esse convite maravilhoso de Jesus, de construir a nossa vida em Deus e na sua palavra, a fim de podermos lidar com as circunstâncias da vida, sejam elas mais difíceis e às vezes até trágicas, como uma forma de estarmos sustentados, solidificados, consolidados sobre um lugar realmente que permanece e que está firme. Essa é a proposta de Jesus. E ele deseja que nós possamos escutar a sua voz, escutar a sua proposta e nos dispor a construir a nossa vida nele. Que você possa ouvir esse convite de Jesus e colocar em prática, construindo a sua vida mediante a sua palavra e na sua pessoa. Deus te abençoe.